Usar Ozempic causa cegueira. Você pode ter problemas de visão usando Ozempic ou usando a tal da semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blablalogia e hoje a gente vai analisar esse artigo, dizer se isso é verdade, conversar um pouquinho sobre peso, sobre diabetes e sobre a importância do uso correto desse tipo de remédio. No dia 3 de julho de 2024, veio a público um artigo que mostra que o uso de Ozempic, o uso de semaglutida pode ter um efeito colateral que é nocivo. A gente precisa lembrar do que é semaglutida. Hoje vai ser difícil ler semaglutida. A gente precisa lembrar do que é esse composto, para que ele serve e quais usos que estão se dando, e aí discutir se isso pode causar cegueira ou não. Então, essa substância, foi descoberto que essa substância, ela tinha, quando aplicada, ela é aplicada através de uma canetinha por injeção, ela vai estimular o seu organismo do mesmo jeito que um hormônio estimula o seu organismo. Então, essa substância tem o efeito de um hormônio e ela foi inicialmente desenvolvida pensando em diabetes do tipo 2. Então, a diabetes do tipo 2 é aquela diabetes adquirida através de hábitos de vida, que sempre tem uma base genética, e ela pode ter basicamente duas origens. A primeira origem é uma resistência do organismo ao funcionamento da insulina. Isso faz com que entre menos açúcar nas células e isso aumenta a quantidade de açúcar no sangue, causando uma série de problemas para o organismo, ou uma baixa liberação de insulina pelo pâncreas. Então você tem esses dois tipos de coisas que podem até andar associados, que podem gerar a diabetes do tipo 2. Então o que essa semaglutida faz? Inicialmente, ela estimula o pâncreas a liberar mais insulina no sangue. Então, a ideia original da semaglutida é que, ao liberar mais insulina no sangue, você vai ter uma diminuição da quantidade de açúcar do sangue e o controle da diabetes do tipo 2. Então, a primeira liberação que se tem desse tipo de remédio é para diabéticos. Então, se você tem diabetes do tipo 2, você vai tomar o remédio. Depois dessa primeira descoberta, a gente começa a ver que também tem outros mecanismos ligados a esse hormônio e que estão diretamente ligados à liberação de insulina. A primeira é que esse hormônio também libera no seu cérebro e controla a saciedade no seu cérebro. Então, a hora que você toma o hormônio, o seu cérebro ele entende que você não está com fome. A terceira coisa que se descobre é que essa substância também diminui a velocidade do funcionamento e das contrações do seu sistema digestório. O alimento fica mais tempo no seu estômago e isso também dá essa sensação de saciedade. Juntando essas três coisas basicamente, o que os pesquisadores descobriram é que o uso de Ozempic ele tem um efeito colateral que pode ser interessante, inclusive para quem tem diabetes do tipo 2, que é o emagrecimento. Então, dependendo da dose que você tomar, isso pode resultar num emagrecimento entre 15% e 25%, certo? Dito isso, a substância começa a ser usada para as pessoas emagrecerem, independente da diabetes. Então você tem um momento secundário desse tipo de substância, inclusive liberado pelo FDA, que é para combater a obesidade. O FDA fala que pessoas com IMC acima de 30 poderiam usar a semaglutida, o Ozempic, e aí tem aquele Wegovy que tem uma dose maior da substância, para você emagrecer. O Ozempic deixa, então, comercialmente, as pessoas passam a entender o Ozempic não como uma droga contra a diabetes, começam a entender o Ozempic como uma droga para o emagrecimento. A gente já apresentou aqui no Blá Blá
e tá no card aqui em cima, um artigo que mostra que o Ozempic é eficiente para as pessoas emagrecerem, mas que a hora que elas param de usar, existe uma tendência muito grande delas ganharem peso. Porque você precisa mudar hábitos e não tomar um remédio mágico que vai te fazer emagrecer, certo? Existem alguns outros trabalhos que mostram que esse é um remédio seguro o suficiente, segundo esses trabalhos, para ajudar as pessoas a emagrecerem, e isso, paralelo a uma mudança de hábito, pode ter um efeito bem benéfico para a vida das pessoas. Uma coisa importante para você que está assistindo é que a semaglutida, ela é desenhada, ela é pensada, como ela é pensada para diabetes, como um remédio de longo prazo. Então não é para o diabético, para a pessoa que tem diabetes do tipo 2, usar um pouquinho, emagrecer e parar de usar. É um remédio de longo prazo. E uma coisa que todos os médicos concordam é que o uso de curto prazo para perder 5 quilinhos é o pior tipo de uso possível, certo? Uma coisa importante também da gente dizer é que esses remédios passaram por todos os testes de segurança, mas que eles sempre estão naquela fase 4 do desenvolvimento de remédio, que é a hora que você libera o remédio para o mercado, um montão de gente vai usar e você começa a perceber os efeitos adversos ou colaterais que esse remédio pode ter nas pessoas, certo? A partir do momento em que você começa a ter essa figura, se esse remédio ele vai ter efeitos colaterais ou não, você começa a determinar e começa a fazer uma escolha mais consciente se o risco de ter tal efeito colateral é compensado pelos riscos de saúde que você teria para tomar um remédio desse. Tá bom. Tudo isso nos leva a esse artigo que está aqui na tela, que fez uma análise dos pacientes que usaram e do surgimento desse risco, desse problema no nervo óptico que faz com que a visão das pessoas diminua e não é reversível. Então, se esse problema acontecer, ele não é reversível e ele pode sim perder a visão pelo uso do remédio, segundo o artigo. Os defensores do Ozempic ou do que quer que seja, eles vêm criticar o artigo e todos os artigos têm que ser criticados. E os próprios autores do artigo dizem, gente, a gente viu que isso pode estar acontecendo. Então, esse problema de visão pode estar acontecendo. Outros estudos são necessários para confirmar essa informação. Então, é engraçado que os médicos que receitam os Ozempic, eles já falam, isso é mentira! Vocês estão sendo mentirosos. Só que o próprio artigo diz que outros estudos são necessários, tá? Então, vamos lá. Qual que é a nossa postura? Qual que é a postura de um médico sério? Qual que é a postura que você tem que ter em relação ao Ozempic? Em primeiro lugar, a gente tem evidências de que pessoas com sobrepeso têm uma tendência maior a ter doenças metabólicas, como, por exemplo, diabetes do tipo 2, como, por exemplo, pressão alta, que podem resultar em problemas do coração, arteriosclerose, problemas no cérebro e assim por diante. Então, todo mundo sabe que existe essa tendência. A segunda coisa que todo mundo sabe é que muita gente usa remédio por questões estéticas e não questões de saúde. Então, em primeiro lugar, se você tem diabetes do tipo 2, o Ozempic parece ser uma excelente alternativa para o seu tratamento de saúde. E a probabilidade de você ter um problema de visão tendo diabetes aparentemente é maior do que uma probabilidade de você ter problema de visão usando o remédio. Então, para os diabéticos, já é meio que um consenso de que o Ozempic a semaglutida, para a gente não falar do princípio ativo, é uma excelente alternativa ao tratamento, inclusive com efeitos colaterais menores do que outros remédios para controle da diabetes. Tirando então isso do prato, então aparentemente é uma revolução para as pessoas que são doentes tomar esse remédio. Você que está assistindo não deveria nunca tomar um remédio desse, nunca, em ocasião nenhuma, por uma razão estética. Você não deveria nunca ir num nutricionista que promete que você vai emagrecer em tanto tempo. Você não deveria ir nunca num médico, num nutricionista ou em qualquer que seja, que coloca foto do antes e depois. Por que você nunca deveria fazer isso? Porque a sua saúde é muito mais importante do que isso. Ah, Emílio, isso não quer dizer que eu não, isso quer dizer que se você está com sobrepeso, você deveria emagrecer. Se você não faz exercício, você deveria fazer.
Se você não fez os seus exames, você deveria fazer. Se você não dorme direito, você deveria entender por que você não dorme direito. Isso quer dizer que você realmente deveria se preocupar com a sua saúde. Então, se você pegar vídeos do meio do ano passado e vídeos de agora, eu estou mais fininho. Já perdi 14 quilos e ainda estou com um sobrepeso bem importante que eu preciso me cuidar ainda mais. Estou fazendo os meus exercíciozinhos aqui que o meu técnico Gui Lui me mandou. Comecei a melhorar a minha vida. Faço meus check-ups todos os anos. Não estou pré-diabético, não tenho até agora, é super importante, eu sempre brinco com isso, não tenho até agora nenhuma doença metabólica ligada ao meu sobrepeso. Mas posso ter. Agora, tomar um remédio desse por uma questão meramente estética não faz o menor sentido, certo? Tomar um remédio desse para ter o corpo no verão, que é o que está acontecendo, não faz o menor sentido. É um remédio caro, é um remédio que a hora que você lê a bula, ele é cheio de efeitos colaterais, ele pode sim causar problema para a saúde, e esse artigo, se confirmando ou não, ele aponta mais um efeito colateral. Você não deve tomar nenhum remédio que você não precise, ainda mais por uma razão estética. Além do fenômeno faltar Ozempic para quem precisa, faltar semaglutida para quem precisa. Poxa, Emílio, mas é super difícil, obesidade é difícil, mudar hábito é difícil. É claro que é difícil. Ah, mas um remédio desse pode ajudar. É claro que pode ajudar. Tenha consciência de que existe uma chance disso ter efeitos colaterais. Tenha consciência de que isso pode te deixar doente. Tenha consciência da escolha que você está fazendo para colocar no seu organismo. Não é fácil cuidar da saúde. A gente tem que abrir mão das coisas para cuidar da saúde. É difícil para um cacete. Eu sei que é difícil. Não é fácil. E às vezes a gente precisa de ajuda mesmo. Mas a gente tem que ter consciência sempre, em primeiro lugar, do porquê a gente está fazendo isso. Você está fazendo isso porque você está cuidando da sua saúde? Ou você está fazendo isso porque você está incomodado com o que a sociedade acha do seu corpo? Ou do que a sociedade colocou na sua cabeça que você tem que achar do seu corpo? E a segunda coisa é, você tem que fazer uma decisão consciente em relação aos efeitos colaterais e negativos que isso pode ter no seu organismo. Não existe mágica. Se você não mudar os seus hábitos, a hora que você parar de tomar o Ozempic, você vai engordar de novo. Você vai ter os seus problemas metabólicos de novo. Então, ou você muda o hábito, que é difícil pra cacete, é muito complicado, ou não vai ter efeito, que não tem remédio mágico. Então, se você foi procurar um nutricionista, e você deve procurar um nutricionista, e o cara já começou com o papo de fazer dieta extrema, começou com o papo de tomar whey sem saber o que você come, começou com o papo de nem fazer um exame em você e já te dá remedinho, te dá pilulinha com sódio, com não sei o que lá, multivitamínico, vamos dar vitamina D, o cara nunca te viu na vida, te entregou um protocolo de emagrecimento, o que você deve fazer é procurar outra pessoa. Então, suplemento você tem que tomar? Não sei, mas o médico também não. Se ele não fizer exame em você, você não vai saber. Ozempic você tem que tomar? Não sei, mas tenha consciência do porquê você está tomando aquilo. Certo? Era isso que eu tinha para falar hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Até a próxima aí. Tchau.